a responsabilidade do Zubeldia nisso tudo? Nenhuma, mais ou menos, toda? Então, Como é que você coloca? Eu acho ótimo que estava faltando. Obrigado pela pergunta, Trajano. A responsabilidade do Zubeldia é ter iludido o São Paulino, achando que era possível capaz tudo. Sabe o que o Zubeldia fez, Trajano? Ele assumiu o São Paulo depois do São Paulo ter sido eliminado pelo Novo Horizontino em casa no Paulista. Depois do São Paulo ter perdido as duas na estreia do Brasileiro. E depois do São Paulo ter perdido na estreia da Libertadores para o Tajeres. Esse foi o São Paulo que o Zubeldia herdou. Mas ele pediu um jogador na janela, não veio. Então o Zubeldia, a responsabilidade do Zubeldia talvez tenha sido pelo desempenho do time nas três frentes, iludir o São Paulino. Ele é um técnico interessante, com seus limites, que dirige um grupo absolutamente limitado tecnicamente e que perdeu jogadores fundamentais desde que ele assumiu o trabalho. Simplesmente ele perdeu a dupla de volantes, que era o fator diferente do time na temporada passada. Então, assim, a responsabilidade do Zubeldia, para mim, é essa. A responsabilidade do Lucas, do Caleri, do Luciano, também é a deles, mas dos limites deles. Muita gente acha o Lucas um craque. Não é. Muita gente acha o Luciano um goleador implacável. Não é. Muita gente acha o Caleri um goleador espetacular. Não é. São bons jogadores. Nada mais do que isso. São Paulo tem limites mais claros do que o torcedor imagina. E ficaram evidentes nesse confronto. Simplesmente isso. Danilo, coloque a colher nesse assunto São Paulo. São Paulo poderia ter ido mais além, e vou fazer uma comparação que eu acho que é injusta, mas eu vou fazer mesmo assim. O Palmeiras, que muita gente fala, o elenco do Palmeiras não é tão melhor, é um elenco mais ou menos, é um elenco também que tem suas limitações. Quando o Palmeiras precisa fazer coisas impossíveis, acontece alguma coisa. O Abel despeja 75 bolas na área, sai um gol de cabeça, sai sei lá o quê. O que eu quero dizer, existem momentos muito diferentes, quando o Palmeiras precisa fazer alguma coisa e quando o São Paulo precisa fazer alguma coisa. Esse São Paulo. Claro que o Palmeiras tem 4 anos de mas tempo. Isso aconteceu na Libertadores e na Copa do Brasil. Dispensou 500 bolas na área e foi eliminado das duas. Não, mas na Libertadores... Esse ano não aconteceu, não. Não, agenda positiva. Não. Na Libertadores o Palmeiras não classificou por um gol que a bola bateu na mão do Gustavo Gomes ou ia para os pênaltis e tal. Mas não classificou, pô. Peraí, não classificou. Jogou 500 bolas, não chegou a lugar nenhum. Você falou, então, parece que o Palmeiras se classificou nas duas, foi despachado das duas, pelo Flamengo e pelo Botafogo, em casa. Mas eu acho que o Tirone quis mais dizer dos eliminações em casa, seguidas. Ou nos últimos 5 anos. Isso foi no Brasileiro do ano passado. Mas acho até a sensação. Acho que a sensação de boa parte do São Paulino é que faltou luta. Eu nem acho que faltou ontem. Que faltou força. Eu nem acho que foi. Eu acho que o São Paulo jogou o que pôde jogar, mas eu queria ouvir o Danilo. Eu acho, nessa comparação do elenco, eu já tive até essa discussão com o Arnaldo aqui sobre o elenco, teve uma época, talvez o São Paulo já tenha um elenco parecido com o do Palmeiras, e eu nunca concordei muito com isso, justamente pelo tempo de observação que a gente tem do elenco do Palmeiras e pela reação. É verdade que este ano não reagiu como esperava contra o Botafogo e contra o Flamengo, mas esse elenco, a manutenção desse elenco nos últimos anos, o Palmeiras teve reações que muitas vezes a gente não acreditava que teria, como foi no Brasileirão do ano passado, com a colaboração do Botafogo, mas o Palmeiras foi o campeão, podia ter sido o Flamengo, podia ter sido o Bragantino, podia ter sido o Grêmio, podia ter sido outros times, e o Palmeiras foi campeão porque reagiu melhor que os outros, assim como reagiu em outros momentos. Então eu acho que o São Paulo, ele tem um elenco com algumas limitações, eu concordo com o Arnaldo, mas a verdade é que pegou um Atlético Mineiro que não passa confiança para ninguém. E eu vi o Atlético Mineiro fazendo um jogo no Morumbi que foi o quê? Praticamente abriu mão da bola, jogou para tentar achar uma oportunidade contra o São Paulo, e para mim, o nome dessa eliminação não é Zubeldia, não é Caleri, não é o chato do Luciano, nem o chato do Rafinha, é o Lucas. O Lucas perdeu a bola do jogo no Morumbi, contra o Galo, e não jogou nada ontem em Belo Horizonte. Foi anulado pelo Atlético Mineiro. Não sei se porque estava cansado da viagem da seleção, não sei, mas o fato é que o Lucas não jogou nada. E hoje o São Paulo é um time organizado, eu acho o trabalho do Zubeldia bom, mas falta alguém que consiga ser o diferente.
e a gente tem que acreditar no Lucas, porque o Calleri é goleador, o Luciano é esforçado, e o Lucas é o mais diferente, embora eu concorde com o Arnaldo que ele não seja o craque que a gente possa falar, meu Deus, é craque, até por isso eu fui contra a convocação dele para a seleção, até porque o momento dele agora nem é o melhor momento que ele já viveu no São Paulo desde a volta dele. Então, eu acho que o nome dessa eliminação do São Paulo é o do Lucas, e eu acho que o São Paulo deixou a desejar porque o Atlético Mineiro praticamente não quis jogar. O Everson fez cera, o Hulk, como sempre, fez cera, e o Atlético Mineiro jogou na vantagem que conseguiu no Morumbi e jogou na Arena MRV no contra-ataque, praticamente, nas arrancadas do Paulinho e algumas arrancadas do Hulk, quando ele ligava o modo de atropelar todo mundo. Então, eu entendo que não dá para considerar vexame, não é um absurdo o Atlético Mineiro ter eliminado o São Paulo. O São Paulo, sim, tinha limitações, mas eu esperava um pouco mais, porque o São Paulo hoje é um time mais organizado e mais confiável do que o do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tomou sapatada em casa do Palmeiras, tomou sapatada em casa do Flamengo. Então, assim, esse jogo de ontem, eu pensei, se o São Paulo ganhar, não é nada absurdo. Mas o Galo segurou a vantagem que conseguiu no Morumbi, e agora chega com o Vasco, acho que com um ligeiro favoritismo, muito pequeno, porque o Vasco vive um momento bom também. Agora, para mim, o São Paulo deixou sim a desejar, apesar de todas as limitações, porque para mim o trabalho do Zubeldia era bom, aliás, é bom, e poderia ter levado o São Paulo a mais uma final da Copa do Brasil. Muito bem. Ô Trajano, estamos aqui falando um pouco do Vasco, hein? O Vasco tá lá como um intruso no meio dessa turma aí. Quem falava que o Vasco ia ser semifinalista da Copa do Brasil no começo do ano? Não, peraí. Intruso é o Corinthians. Intruso não, é o Corinthians. O Corinthians tá no modo de paz, não é assim. Juca, o Corinthians tá em estado de graça, cabelinho da moda, blusa que cintilante. É o colã da ginástica artística, né? Aqueles brilhantes. Na cabeça. Que dor de tá tudo, que inveja que vocês estão. Não, Sirene que toca, aquela coisa toda. O Vasco... Sirene porque tá pegando fogo nas cidades, Zé Trajano. É incêndio. Mas lá no Parque São Jorge não tá. Tá tudo refrescante e tal, vamos embora. É diferente. O Vasco é o time da superação, de guerreiro. O Vasco, como time, se você analisar, é o mais fraco deles todos. Mas está conseguindo... Também está contratando gente. O Vasco não está... Aliás, a situação do Vasco eu não entendo quem é que manda lá, se tem SAF, não tem SAF, é o Pedrinho, aquela coisa, não sei. Mas está trazendo jogador. Trouxe até um jogador que estava vendo o currículo. Ele jogou em 2 times da Polônia, 4 times da Suíça, 2 times... E está jogando o Gil Vicente, que é o 10º colocado do Campeonato Português. Está chegando para o Vasco. Eu não sei quem é que traz esses caras para o Brasil. E o cara chega com status. Olha, para contratar um sujeito que joga no Gil Vicente, 2 times da Polônia, 4 da Suíça, não é possível que não tenha alguém por aqui, né? Mas tudo bem, salvo os empresários e tal. Mas tirante isso, eu gosto de... Eu tenho uma simpatia enorme pelo Vasco. Eu tenho queridos amigos torcedores do Vasco, sei do sofrimento que eles têm passado nos últimos tempos, e o Vasco escolheu um Cristo, que é o Atlético Paranaense. Esse sucesso do Vasco se deu em cima do mesmo time, do Atlético Paranaense. Se superando, né? Esse agora foi demais, porque estava com 10 jogadores e apanhando, tinha que fazer um gol a qualquer hora, a qualquer custo. Fez, e nos pênaltis o Léo Jardim lá defendeu. Então é a superação, eu acho que é o mais fraco deles todos, mas não quer dizer nada que seja o mais fraco. Está indo no embalo. O São Paulo, quando foi campeão da Copa do Brasil, também não era tido e havido como favorito, não. Né? Quem sabe que o Vasco pode pegar um Flamengo desfalcado, o Flamengo não sei se pode poupar, né? Porque tem como o Mauro falou no início do programa, tem uma trajetória imensa de Libertadores, de Copa, sabe? Vai, Pearol para cá, não sei o quê. O Vasco pode até ganhar do Flamengo, se a torcida se animar mais ainda. Vamos ver. Eu dou parabéns. É um técnico jovem, é um técnico menos badalado, né? Não está no rol daqueles... É um sujeito que trabalhou em divisões de base e foi galgado para dirigir um time da importância do Vasco. Vamos ver. Ele é o patinho feio da Copa do Brasil, mas está indo com tenacidade. Exatamente.
Ó quem tá aqui, Fernando Roberto. Ele ainda dá uma Olha provocada. ele aí, o Fernando. Ele fala o seguinte: estamos em fair play financeiro no Superchat, mas gostei do debate acalorado. Tô lendo aqui, ô meu caro Fernando Roberto, fique tranquilo. O Júlio César Bruno fala: doping financeiro à parte, a melhor contratação do Corinthians foi o Fabinho Soldado, que fez contratações muito boas, como esse André Ramalho. Essa foi boa, hein? Gostei aí, ó, dessa. aí, o Júlio César Bruno. Tá bem. Fabinho Soldier. Haja bom humor, né? O Fabinho Soldado fez uma conta maluca lá, eu vi uma declaração dele. Eu vou te contar, como diria Lúcio de Castro, janela foi boa, sobre todos os números dizem qualquer coisa. Uma coisa Não, mas assim, o Fabinho Soldado... Mas um pouco o Corinthians está sem dívida nas palavras do Soldado. Mas, ô Mauro, o Fabinho Soldado fez essas disciplinado. contas lá em Amsterdã. Entendeu? Garotinho. Ele passeou ali pelos diques e tal, depois de passar em algumas casas ali, os bares de Amsterdã. Aí sentou, fez as contas. O homem na Copa do Brasil. As contas não chegavam, não fechavam. Aí ele fechou. Fabinho Soldado é o nosso antídoto contra o Tite. Entendeu? É isso. O nosso Vou dizer uma coisa. coluna. A gente gosta de dar Vocês pitaco, a gente gosta de ser pauteiro aqui. A grande reportagem é qual é o nome do Fabinho Soldado. Porque não é Fabinho Soldado. Claro ele tem um sobrenome. Soldado é porque ele chamava os caras de soldado. Ele chamava as pessoas de soldado quando ele jogava. Fabinho Qual é o nome Soldado. do Fabinho Agora, Soldado? olha, Tirone, só um detalhe. Para não deixar passar, antes que acabe, o Vasco não perde a 5 jogos do Brasileiro. O Vasco tem a 4ª melhor campanha do segundo turno. É verdade. Mesma pontuação do Palmeiras, tá? Interessante mesmo. Mesma é verdade. pontuação do Palmeiras. Não, tá de parabéns. É na garra. Tá na Fábio garra. de Jesus. Fábio de Jesus. Como é o nome do Fábio? Como é o nome do Fabinho? Fábio de Jesus. Simplesmente isso. Olha aqui. Não precisa de mais nada. Muito bem. Fábio Soldado. Vamos entregar o nosso gatão de ouro para um jogador pouco badalado, pouco citado e que é uma das grandes estrelas da temporada de 2024 no Brasil. O argentino Memphis Depay. Vegetti. Fabinho Soldado. O argentino Vegetti, que tem sido fundamental na campanha do Vasco. Esse rapaz é de se tirar o chapéu, porque, além de fazer gol para Dedéu, se entrega, se emprega, é fantástico. Gosto muito de Vegetti, entrego a ele o nosso gatão de ouro. E o ratão de bronze, mais uma vez, mas dessa vez com louvor, vai para o VAR brasileiro e para aquele assoprador de apito que atuou em Itaquera. Porque esse cara passa 7 minutos na frente de um vídeo, vê um lance com 2 faltas e insiste que o gol era legal. E deu o gol para o Juventude só para mostrar que ele não tinha coragem da arbitragem mexicana, que um dia anulou 3 gols do Liverpool contra o São Paulo numa final de taça intercontinental. Sem VAR, hein? Sem VAR. Sem VAR. O rapaz, com o VAR, não teve coragem de anular 2 gols do Juventude. Então, o ratão de bronze para ele e para o VAR brasileiro, porque realmente deu. Boa. Muito bem, ó, o Roberto Amelioso está bravo com a gente. Bom dia, respeito a todos, como profissionais, mas é inacreditável como vocês desrespeitam um clube que tem 30 milhões de torcedores, é o Corinthians, e é pauta para a mídia desde a sua fundação. Triste ver a que ponto chegamos. Estamos falando as coisas do Corinthians aqui. Luiz Alberto de Souza Lopes, 13 ações com bola, 3... Falar que o Corinthians não é o melhor time, a que ponto o Corinthians chegou. Não é incrível isso, né? É Será o Corinthians que deve do Corinthians respeita o Corinthians? Pois é. Aqui, ó, e o Luiz Alberto Lopes de Souza fala: 13 ações com bola, 3 passes errados de 12 e perdeu a posse de bola 3 vezes. O Gabigol já chegou num ponto que, além de não contribuir, ele atrapalha. O Gabigol, que seria um potencial substituto aí do Pedro, que está machucado. Ele muito pode bem. formar uma dupla como o Depay ano que vem, a dupla Rapper e Trapper. Rapper e Trapper. Fala, Danilo. Pode... Não, tem um superchat que passou aí que eu achei bom, eu tenho que ler aqui. O cara falou: o Lavieri, com essa cara de faraó de novela da Record, fica semeando a discórdia no programa. Boa. Essa eu Cara achei de faraó. Quem que é o autor desse negócio maravilhoso, por favor?
É o Anderson, Não, é o muito Anderson bom, não. Silva. É um bom humorista. Ele ganhou Aí, o ó. troféu de melhor chat do dia. Ô, Juca, refaz aí o gatão de bronze. Gatão. Ratão Bota de aí, bronze. como é o nome dele? Rafael? Esse é o Anderson Silva. Ele Silva. ganhou o troféu. Ele ganhou. Ele é gatão muito de ouro de bem-humorado. melhor chat. Mal sabe Senhores. ele que no Catar, que em Doha, você não sabe o que tinha de moças atrás de Danilo Lavieri, com comportamento absolutamente ilibado, diga-se de passagem. Mas esse ar árabe dele, reforçado por essa barba... Faraó. Não, mas o melhor, ó, quer saber de uma coisa? Não é nem a cara de Faraó, é Faraó da novela da Record. Aí é demais da Esse conta. é o negócio. Senhores, ó, às 11 horas aqui tem de primeira, hein? Tem o Finanças do Esporte agora, hein? No mesmo link. Você tá nessa, Danilo? Não, Não, Finanças tá do Esporte não. Hoje, às 3 horas, a gente vai entrevistar o Savério. Não sei se estava na sua pauta aí. Eu, PVC e Massini. O Savério, que é candidato à eleição contra a Leila Pereira no Palmeiras. Savério Voto Orlando, às nele. 15 horas, então. Às 11 horas tem o de primeira. E às 18 horas, a craque Marília Ruiz e o Renato Maurício Prado chegam com o fim de papo. E o posse de Posso bola terminar volta o programa segunda-feira. cantando aqui um pouquinho, em homenagem a Margarete Menezes? Ê, Por favor. Faraó! Faraó! Ê, Faraó! Para, ó. Valeu, gente. Tchau.